Estamos começando o programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, onde viveremos as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza de que o Senhor preparou este encontro no dia de hoje para que nós pudéssemos falar do amor dele, de tudo aquilo que ele tem feito e continuará fazendo para a sua vida. Que você tenha um dia extraordinário, que as bênçãos de Deus sejam derramadas de forma abundante sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui no programa Falando ao Coração, nos próximos 30 minutos, viveremos momentos especiais, como o altar da intercessão. No final do programa, eu estarei orando por você. Eu vou ungir as minhas mãos, estendê-las em sua direção e declarar o favor de Deus, o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas eu preciso que você mande para mim o seu nome e o seu pedido de oração através do número de WhatsApp que está aí na sua tela. É isso mesmo. Pegue o seu celular, mande a sua mensagem com o seu pedido de oração, com o seu clamor, com o seu nome dos familiares, porque nós, ao final do programa, estaremos orando por você. Você pode também estar ligando no número que se encontra aí também na sua tela. E eu sei que Deus vai fazer um milagre extraordinário sobre a sua vida. Teremos um momento especial da oração para a sua vida financeira. É isto mesmo. Você que está necessitando de um milagre financeiro, de um agir financeiro, de algo extraordinário sobre a sua vida financeira, espere um pouquinho, porque daqui a pouco nós teremos uma oração muito especial para você. Eu quero fazer também a nossa primeira oração do dia. Mas antes, eu vou contar uma história para você. Relata-se que havia um momento de férias escolares. E você sabe, né, como funcionam as férias escolares. São momentos em que os primos se reúnem, em que eles brincam e se divertem bastante. E em uma determinada localidade, ali estavam os primos reunidos para as férias escolares. Todos na faixa ali da adolescência. E o avô sempre observando de longe aqueles primos, os netos, né, brincando. E um dia, aqueles meninos começaram a discutir entre eles, dizendo quem era o mais inteligente, quem era o mais esperto, quem era o mais sábio. E um queria ser mais inteligente do que o outro. Um queria ser mais sábio do que o outro. Um contava, o outro multiplicava os números, o outro contava uma história, relatos da geografia. E não conseguiam decidir quem era o mais inteligente. O avô, de longe, observando aqueles seus netos brincando, perguntando, dizendo quem era mais inteligente. Até que eles, os netos, decidiram chegar até no avô e disseram: vovô, qual de nós é o mais inteligente? Qual de nós, vovô, é o mais sábio? O vô olhou e disse: eu não posso responder, né? Logo ele pensou: se eu responder que é um ou que é outro, eu vou criar uma confusão aqui de um tamanho desse matagal, porque lá eles estavam na fazenda. E o avô pensou, como seria aquela resposta? E rapidamente ele descobriu, e ele disse assim para os netos: para que eu possa dizer para vocês quem é o mais sábio, o mais inteligente, o mais esperto, eu vou fazer um desafio com vocês. E aí os adolescentes, né, os netos, ficaram todos empolgados e disseram: vovô, nós aceitamos o desafio. O avô disse: então se preparem e vamos entrar todos no carro. Eram 5 netos, todos entraram no carro. O avô agora saiu dirigindo aquele carro, pegou uma estrada de chão e andou por horas e horas.
E quando já estava ali, chegando por volta do horário do almoço, chegaram em um determinado lugar, em uma outra fazenda, de um amigo daquele avô. As crianças não conheciam aquele lugar. Para eles era um lugar diferente, um lugar em que eles nunca tinham estado. O avô disse, aqui vai ser o desafio. Todos eles, naquela expectativa do desafio, falaram para o avô, vamos avô, vamos vovô, qual é o desafio? E o vovô disse, calma, venham todos comigo. Chegaram até um lugar fechado, em uma sala fechada, com as portas fechadas, como se fosse um celeiro bem grande. O avô disse, agora eu vou tampar os olhos de vocês e vou entrar com vocês para dentro dessa sala e vocês vão ter que me falar em que vocês estão tocando. Ah, vovô, é muito fácil, é muito simples. Começaram eles a falar um para o outro e falar para o avô. Então o primeiro entrou com os olhos fechados, tampados com uma venda, e o avô pegou e colocou a mão daquele neto sobre as costas de um grande elefante. E aí o garoto apalpou aquelas costas do elefante e disse, vovô, eu já sei o que é. É uma parede muito forte, vovô. E aí o vô tirou aquele, colocou do lado de fora e falou assim, vem agora, o próximo. Aí pegou o outro neto, o segundo neto, e colocou ele para segurar no rabo do elefante. E aí aquele garoto segurou no rabo do elefante, com os olhos fechados, e disse, vovô, é um cipó. Eu sei, vovô, é um cipó. E aí então o avô disse, ok, levou ele para fora, pegou agora o terceiro neto, levou para dentro, colocou aquele neto para segurar nas pernas do elefante. E aí o neto segurou em uma das pernas do elefante e ele disse, vovô, eu já sei o que é. É uma tora, é uma madeira muito forte. O avô então tirou aquele neto lá de dentro, trouxe o quarto neto, segurou na tromba do elefante. E aí aquele garoto disse, que susto, vô! É uma cobra! O senhor me deixou segurar numa cobra? E aí o avô, sem falar nada, tirou o quarto e levou agora o quinto e último. E ele segurou na orelha do elefante. E é uma orelha fina, né, que balançava de um lado para o outro. E o neto disse, vovô, eu já sei o que é. É uma folha muito grande de uma árvore. E então agora o avô foi lá fora, pegou todos os netos, levou para dentro e disse, pode tirar a venda. E eles tiraram a venda e para a surpresa de todos eles, todos erraram o que eles tinham tocado. E o avô disse, olha, você tocou na barriga, você tocou no rabo, você tocou na perna, você tocou na tromba e você tocou na orelha do elefante. Nenhum de vocês acertou. E o avô agora trouxe uma lição para aqueles netos, né? Para aqueles adolescentes e disse assim, meus netos, não adianta vocês acharem que são sábios e sabem de tudo. Quando você tem apenas um lado, uma única visão, um único olhar, uma única expectativa, você nunca vai entender o suficiente, nunca vai compreender o suficiente e ser sábio o suficiente. Mas quando você começa a compreender o quanto o universo, o quanto nós somos pequenos diante daquilo que Deus fez, nós começamos a entender das grandezas de Deus e nos tornamos sábios. Vocês todos erraram, mas não fiquem tristes, porque vocês ainda estão apenas começando a caminhada da vida de vocês. Assim serve para nós também essa lição de hoje. Quantas vezes nós olhamos apenas para um lado e achamos que este é o lado correto. Olhamos para uma circunstância e achamos que esta é a circunstância correta. Mas nós precisamos entender o todo, tudo aquilo que Deus tem para nós. E agora chegou o momento da nossa primeira oração. Quero orar por você, pela sua vida, pelo seu dia, pela sua casa, pelos grandes projetos que Deus tem sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar,
quero estender as minhas mãos em direção aos teus filhos e declarar a paz, a bondade, a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, os milagres do Senhor sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Grandes são as obras que o Senhor tem para fazer. Grande é o mover que o Senhor tem para agir sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que eles tenham um dia hoje extraordinário, poderoso, grandioso, maravilhoso. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, quebrando, Senhor, as dificuldades, tirando, Senhor, os montes, aplanando os vales. Grande é o poder do Senhor sobre a vida, ó Pai, dos teus filhos. Eu quero, ó Pai, te pedir, te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Você sabe que o programa Falando ao Coração é um oferecimento da Igreja Betel, a igreja que ama você. Nós estamos localizados à Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, no coração de Goiânia, para o seu coração. Eu quero te convidar a estar participando de um dos nossos cultos. Amanhã, quarta-feira, nós temos o culto do meio de semana. Começamos às 19h30. Temos louvor, palavra, oração. É um momento ímpar em que nós nos colocamos diante de Deus, apresentando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E o nosso Deus, que é um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, Ele supre as nossas necessidades. Então venha participar conosco deste culto muito especial. Nós também temos um culto que acontece aos domingos. Domingo são 2 encontros, 2 reuniões poderosas e vibrantes. A primeira acontece às 10 horas da manhã e a segunda acontece às 19 horas, às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado especial. Venha, traga sua família. Eu tenho certeza de que o Senhor vai fazer um milagre sobre a sua vida. Talvez você diga para mim, Pastor Fábio, é muito longe, é muito difícil, eu estou impossibilitado de estar aí participando deste culto presencialmente, mas eu queria tanto poder assistir, ver este culto. Você tem a oportunidade, através do programa, do canal do YouTube Falando ao Coração, você acompanha os nossos cultos, porque eles são transmitidos ao vivo. No YouTube, Falando ao Coração, você pode estar conosco, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome santo e poderoso do Senhor. Você tem uma vontade de ser um missionário, de ser um evangelista, de levar a palavra para outras pessoas? Muitas pessoas têm este desejo, têm esta vontade, mas por algumas limitações não conseguem. Seja por limitações de tempo, de espaço ou até mesmo de conhecimento. Se acha limitado para levar a palavra do Senhor. Mas eu quero te convidar a ser um missionário do Senhor. Nós, do programa Falando ao Coração, já estamos aqui há 2 décadas, levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Todos os dias. Todos os dias. Milhares de pessoas são alcançadas com a palavra do Senhor, com a pregação do Evangelho simples, puro e eficaz. O Evangelho que cura, que transforma e que restaura. E eu quero te convidar a ser um evangelista associado do programa Falando ao Coração. Você pode ser este missionário, ser este evangelista, contribuindo financeiramente. Porque nós necessitamos de uma ajuda financeira. Mensalmente aqui nós temos despesas das mais diversas. E a sua contribuição voluntária é uma contribuição tão poderosa para permitir que este programa
continue levando a palavra do Senhor. E quando você se torna um evangelista associado, você se torna também este missionário que nos ajuda a levar a palavra do Senhor a tantas pessoas que precisam dela. Se torne um evangelista associado no dia de hoje. Volte a ser um evangelista associado. Aí, na sua tela, tem o nosso número de WhatsApp. Mande uma mensagem de WhatsApp dizendo que você quer se tornar um evangelista associado. Mande para nós uma mensagem dizendo que você deseja continuar sendo evangelista associado. Talvez o seu carnê acabou e você disse, depois eu vou pedir. O depois chegou, é hoje, é agora. Ligue para nós, na nossa central de atendimento, e nós estaremos conversando, dizendo qual é a melhor forma. Pode ser através de Pix, de transferência, pode ser através de carnê. Você vai dizer qual é a melhor forma para você e o valor que você quer contribuir. Porque eu sei que neste momento em que eu estou falando com você, Deus já colocou no seu coração o desejo de ser um ofertante, de ser um contribuinte e o valor que você mensalmente vai estar ajudando aqui o programa Falando ao Coração. Eu quero orar agora sobre a sua vida financeira, para que Deus possa multiplicar tudo aquilo que você tem semeado, plantado no reino dos céus, na casa do Senhor. Juntos, vamos orar para a sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, estar orando em favor da vida financeira dos teus filhos. Senhor, que neste momento, ó Pai, haja multiplicação, haja prosperidade, haja bênção, haja o poder, haja a graça multiplicadora, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu quero declarar grandes, ricas e poderosas bênçãos dos céus e aos teus filhos que são evangelistas associados. Senhor, que haja uma bênção especial sobre a vida deles. Que o Senhor possa, ó Pai, estar multiplicando, trazendo, Senhor, novas oportunidades, novos negócios. Senhor, que o prejuízo cesse, que as dificuldades acabem, que os problemas, ó Pai, financeiros, ó Pai, sejam, Senhor, finalizados e que haja um momento, que haja uma vida, que haja, Senhor, uma prosperidade extraordinária sobre a vida dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Chegou o momento agora de nós estarmos falando da palavra do Senhor. É o momento da reflexão bíblica. Eu quero falar com você no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13 adiante, que diz assim: Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto isso, comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então lhes perguntou Jesus: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Jesus agora havia sido entregue, Jesus havia sido açoitado, traído, crucificado e sepultado. E mais do que isso, Jesus já havia ressuscitado. Naquele mesmo dia, diz a palavra do Senhor, versículos antes, que algumas mulheres, inclusive Maria, tinha ido ao sepulcro para ver onde Jesus estava, como estava o corpo de Jesus. Quando Maria chegou até o sepulcro, ele estava vazio. Um anjo conversou com ela e disse: Vós procurais o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Maria ficou toda feliz e saiu em direção aos discípulos e aos outros que acompanhavam Jesus.
e relatou toda aquela história. De fato, o sepulcro estava vazio. Estes dois homens que estavam caminhando agora em direção a Emaús, saindo de Jerusalém e indo para Emaús, tinha uma distância ali de aproximadamente 11 quilômetros, ouviram as palavras de que Jesus havia ressuscitado. Mas eles esperavam muito mais do que isso. Eles esperavam que Jesus fosse alguém que não morresse. Jesus poderia ter ressuscitado, mas deveria ter, quem sabe, aparecido para eles. Eles estavam tristes, como diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam caminhando para Emaús e estavam discutindo entre eles o que tinha acontecido, conversando entre eles o que tinha acontecido. Agora, Jesus se aproxima e disse para eles: sobre o que vocês estavam conversando? Sobre qual é o assunto que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? Então eles pararam e estavam entristecidos e disseram: você só pode ser um visitante nesta cidade. Deve ser a única pessoa que não sabe o que aconteceu. Que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu e agora estão dizendo que Jesus ressuscitou. Hoje mesmo falaram que Jesus ressuscitou. Mas eles tinham uma expectativa diferente, eles queriam que Jesus nem tivesse morrido talvez. E se tivesse morrido, que já tivesse aparecido, que Jesus fosse governar sobre Israel, que Jesus fosse parar a ofensiva de Roma que estava acontecendo sobre Israel, sobre Jerusalém. Eles queriam um Jesus diferente do que Jesus veio de fato para fazer. Queriam um Jesus que fosse empunhar a espada e lutar e guerrear contra Roma, contra o imperialismo. Mas não era esse Jesus. Jesus veio para trazer uma palavra de amor, de cura, de restauração, uma palavra de avivamento, uma palavra de vida eterna. Esta foi a mensagem de Jesus para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que eles estavam como que os seus olhos estivessem fechados, tampados, vedados. Eles não viam que era Jesus que estava com eles. A caminhada era longa, eram quase 3 horas de caminhada. Era uma caminhada extensa. E deu tempo deles estarem conversando e Jesus agora começa a contar toda a história. Desde Moisés, trouxe a história de Jesus, o porquê Jesus estava lá, o motivo da qual o Senhor enviou o seu único filho para que pudesse nos resgatar, resgatar a você. Mas eles ainda estavam como que os olhos fechados. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação como esta? Nós olhamos e vemos apenas de um lado. Nós vemos apenas um fato. Ouvimos apenas uma história. Queremos entender somente aquilo que eu quero entender. Você já viu que algumas pessoas, por mais que existem outras histórias, ele diz: eu quero é isto. É aquilo que ele quer ouvir. É aquilo que ele vai ver. Só aquilo e nada mais. Estavam como estes 2 homens que estavam caminhando para Emaús, saindo de Jerusalém, uma cidade poderosa, espiritual, a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor tinha feito grandes obras, a cidade celestial, a cidade que o Senhor havia escolhido. Agora estavam indo para outro lugar, simplesmente porque viram e queriam apenas uma única circunstância, uma única coisa. Eles queriam que Jesus empunhasse uma espada e saísse guerreando com todo mundo. Mas o Senhor veio para trazer vida, e vida com abundância. Agora esses homens continuam falando e ouvindo Jesus sem saber que era Jesus. E eles param agora no lugar onde eles iam pousar, ficar. E Jesus fez com que fosse caminhar um pouco mais. Aqueles 2 homens disseram para Jesus, sem saber que ainda era Jesus, disse: ei, para onde você vai? Volte, fique conosco,
já é tarde, não tem lugar para pousar, para dormir. Então eles ficaram junto com Jesus. Jesus entrou e agora chegou o momento da refeição. Jesus pega o pão, levanta para o alto e dá graças. E ele parte o pão. Naquele momento, aqueles dois homens, como que as vendas tivessem caído, entenderam que era Jesus. Eu quero te dizer algo. Aqueles homens estavam caminhando entristecidos e acredito eu que de cabeça baixa, chutando talvez pedrinhas até. Mas quando eles encontraram com Jesus, Jesus foi dar graças ao pão. Aqueles homens tiveram que levantar a cabeça, olhar para o alto e entender que o Senhor estava ali. Eu não sei qual é a circunstância que você se encontra hoje. Talvez você tenha olhado apenas para o lado das dificuldades, das dores, dos problemas, das angústias, das aflições, das coisas que não estão dando certo. Mas eu te convido hoje a olhar para o alto, porque é lá que o Senhor está. Quando o Senhor levanta aquele pão e dá graças, Ele fez com que aqueles homens pudessem tirar os olhos daquilo que era terrível e triste e olhar para aquilo que era grandioso e poderoso. E eu te convido hoje a olhar para o alto, para os céus, para o Senhor, porque grandes coisas Deus tem para fazer sobre a sua vida. Chegou o momento do altar da intercessão. No altar da intercessão, eu vou ungir as minhas mãos, estendê-las em sua direção e orar por você que mandou seu pedido de oração, o seu nome, a sua mensagem ou fez a sua ligação. Por todos os nomes aqui apresentados, eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar ao Senhor, clamar ao Senhor no altar da intercessão, em favor dos teus filhos, Senhor, que colocaram diante de Ti aqui, ó Pai, os nomes, cada pedido de oração, cada clamor, Pai, todas essas dificuldades colocadas diante do Senhor, que o Senhor possa estar, ó Pai, movendo, agindo, transformando, restaurando, restabelecendo, ó Pai, grandes vitórias. Pai, eu quero declarar o milagre do Senhor, que o Senhor possa operar e manifestar com tuas mãos fortes e poderosas sobre a vida dos teus filhos e que haja vitória e bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. E agora, chegamos ao final do programa Falando ao Coração, certos de que Deus tem bênçãos extraordinárias para derramar e entregar sobre a sua vida. E repita comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.